tipo aquele cara que fala lá, boa noite. Gente, obrigada já porque você está assistindo esse vídeo. Então, bora lá falar de um assunto extremamente importante, primeira revolução industrial. Cara, não tem como estudar história e você não saber a primeira revolução industrial. Então, vocês já sabem de fato. Inclusive, é um assunto que trata-se no 8º ano, a gente vai falar de novo no começo do ensino médio, a gente vai falar agora no 3º ano. E isso é um assunto que é muito retomado e muito cobrado em provas, então a gente precisa falar um pouco sobre isso, um pouco muito, né, gente? Mas é um assunto bem simples, então vai ser talvez um encontro mais ligeirinho, tá? Vamos lá. Quais são as características dessa revolução industrial? Primeiramente, bom dia. Primeiramente, o que a gente tem que falar é que não tem uma data precisa para a primeira revolução industrial. Então, a gente vai colocar ou vai datar entre 1760 e 1860, porque, claro, a gente conhece que vai ter, na verdade, a segunda revolução industrial, que vão participar mais países, vai ter a terceira, inclusive falam que a gente está possivelmente na 4ª revolução industrial, que é essa revolução industrial ou essa revolução tecnológica. O que a gente precisa gravar, o que vocês precisam gravar, então, que a gente está falando ali desse século, o século XVIII, tá, gente? Algumas coisas importantes, isso está na apostila do 3º, porém, se você for assistir esse vídeo, a gente vai falar que algumas das coisas mais importantes disso que é característico da Revolução Industrial são, quais são esses pontos? Primeiro ponto, nós vamos alterar, então a gente sai das ferramentas que são ferramentas mais básicas para o advento das máquinas. Então, assim, vão aparecer as máquinas de fiar, né? Principalmente a gente sabe que o grande produto da primeira revolução industrial é o tecido, né? Então, isso é muito importante, que é essa substituição da ferramenta, né? Dessas ferramentas mais primitivas para as máquinas. Segundo ponto importante é a força humana vai ser substituída por forças hidráulicas e o vapor, na verdade. Então, assim, a gente vê que o ser humano, na verdade, a mão de obra humana não vai ser tão importante quanto era do que a gente está falando nos períodos que antecederam esse fato, que é a Revolução Industrial. Terceira característica, e talvez de tudo que a gente fala sobre, principalmente na aula de sociologia, a gente fala sobre revolução. A revolução é capaz de mudar e alterar tudo, e a gente fala não só de economia, mas até mesmo da concepção social do termo. Então, esse terceiro ponto talvez seja um dos mais importantes, que é a substituição, então, desse produzir algo, um produto dentro da minha casa para passar a produzir num ambiente separado disso, que é a fábrica. Isso é interessante porque a gente está falando que toda a tessitura social vai ser alterada no período da Revolução Industrial. Então, talvez a partir daí que fica muito evidente a diferença que existe entre aqueles que têm dinheiro, que são chamados de donos ou proprietários, daqueles que não têm, que vão ser os chamados proletariado, que até então a gente não se referia, que é essa grande camada, né, de operários que vão trabalhar horas e horas, vão ganhar muito pouco em condições péssimas, e esse é o futuro, ou essa é a única condição de vida que eles vão encontrar para se sustentar nessa nova roupagem social. Beleza, gente? Falando disso, ou superando esse primeiro ponto aí, a gente vai falar então de uma nova, ou da onde surgiu, ou da onde vem essa Revolução Industrial, qual vai ser o primeiro país. Nós já sabemos, então, você que está vendo isso como uma revisão, que na verdade, o país centro da Revolução Industrial vai ser a Inglaterra. E para ser Inglaterra, alguns motivos precisam, né, ser citados. Por que o pioneirismo precisa ser da Inglaterra? Primeiro, na Inglaterra já há um acúmulo muito grande de capital por causa do comércio. Isso é o primeiro ponto. Então há essa acumulação de capital. Esse acúmulo de capital, que no caso é dinheiro, faz com que as pessoas tenham como investir em indústrias, tá? A gente vê isso quando a gente olha para o caso Brasil, que as primeiras indústrias elas vão ser financiadas pelos cafeicultores. Então eu tenho dinheiro, mesmo eu sendo cafeicultor, eu vou investir na indústria. Aqui no caso da Inglaterra, ela está bem à frente dos outros países, então ela vai ser a exclusividade da primeira Revolução Industrial, porque ela já tem um acúmulo de capital, e esse acúmulo de capital existe, de fato, como um dos grandes fatores a chamada burguesia forte. Nós estudamos sobre a questão das revoluções inglesas, então a gente já sabe que o controle do parlamento era por parte da burguesia. Então, além de estarem
bem economicamente, acumulando capitais, essa burguesia também mandava na política, né? Isso faz com que seja muito mais amplo, na verdade, muito mais fácil você comercializar. E essa burguesia tem muito dinheiro para investir, tanto político, no caso, tanto questões políticas como questões econômicas, como eu já disse para vocês. Isso é importante, tá, gente? Outro processo que também faz com que a Inglaterra seja o centro é o chamado cercamento, tá? Durante a Idade Média, a nobreza medieval começou a aderir a essa política do cercamento. Se você não sabe o que é o seguinte: eles começaram a tomar as chamadas terras comunais, que era a terra dos camponeses, a expulsar de fato os camponeses. Então, os camponeses são levados, impulsionados a irem para as cidades. Eles tomam e eles de fato cercam essas terras que antes eram dos camponeses para eles poderem ali trabalhar. Eles cercam e aí eles começam a criar ovelhas para produzir a lã, que vai dar origem a todo o processo de tecelagem. Então, assim, esses cercamentos, eles são responsáveis, se eu poderia citá-lo como responsáveis por um êxodo rural, ou seja, esses camponeses, eles são destinados à cidade porque eles não têm mais o que fazer. Eles são expulsos do seu lugar. Inclusive, nesse momento, muitos desses camponeses vão ser expulsos e vão começar a vir para as colônias americanas, no caso, um dos fatores responsáveis por isso que a gente já conversou também, né, gente? Então, assim, eu de novo com a minha folhinha, tá, gente? Esse cercamento, ele vai ser responsável, então, por essa adesão do operariado, que vão ser depois o proletariado. Então, assim, eu não tenho para onde ir, vou parar na cidade e vou ser mão de obra. E o último ponto também que faz com que a Inglaterra seja um grande, né, ou a grande potência, é a matéria-prima que é disponível, que é o carvão e o ferro. Então, assim, o ferro para a construção de máquinas e o carvão que vai dar energia, tanto que a gente sabe que a fonte energética da primeira revolução é, no caso, o carvão, que vai dar essa origem, esse vapor aí, que é a energia, tá, gente? Vamos falar um pouco sobre a criação do sistema fabril. Cara, a indústria não surgiu do nada, tá, gente? Isso é importante vocês saberem. Quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de artesanato. Ou seja, quando a gente está olhando para esse período da história, a gente está falando que o artesanato ali era criado por uma pessoa e essa pessoa, que é o artesão, ele tem, na verdade, em suas mãos o controle de todo o processo. Como que funcionaria isso, gente? Então, assim, você vai até a minha casa, você quer que eu produza algo para você, eu retiro a matéria-prima, eu vou mudar a matéria-prima e eu vou te entregar e eu conheço você. Eu faço de acordo com a sua preferência. Já estamos caminhando aí para uma das críticas de Marx, por exemplo, né, gente? E do artesanato, que é do período medieval, a gente vai pular para o século XVIII, que é aí onde ricos comerciantes, que são esses burgueses, que já estão com acúmulo de capitais, eles vão começar a investir em algumas formas de aumentar aí o seu lucro. Como é isso, gente? A criação da chamada manufatura. O que essa manufatura é, gente? Essa manufatura é quando eu alugo, enfim, eu tenho um lugar e eu coloco nesse espaço vários artesãos e lá nessa manufatura eu já vou começar a dividir tarefas. Então aquele artesão que era contratado para fazer todo o processo, agora vai fazer somente uma função. E isso fica muito claro, principalmente naquele filme que todo mundo já assistiu, que é o filme de Chaplin, né? Que é o Tempos Modernos. E nesse filme mostra, então, essa repetição. A gente já vê, então, essa divisão de tarefas. Essa divisão de tarefas, ela é disciplinada. Então, tem uma pessoa olhando, supervisionando o que você está fazendo. Ela é totalmente, como eu disse, assim, vigiada. Então, assim, exige-se muito desse funcionário, desse trabalhador, já nessa ideia de manufatura, nesses primeiros sistemas fabris. E aí eu puxei uma flecha e coloquei uma maquinofatura. Gente, a maquinofatura, na verdade, é uma manufatura que vai passar por esses processos de divisão de trabalho cada vez mais claro. E aí esse artesanato ele vai começar agora a ser implementado máquinas, né? No caso, por isso que é a Revolução Industrial. Então, muitos artesãos vão começar a ser substituídos por máquinas. Então, aquilo que era manufatura passa a ser a chamada maquinofatura. Então, essas máquinas vêm para quê, gente? Para acelerar a produção. Eu acelerando a produção, eu ganho mais dinheiro. Time is money. Eu sou ótima no inglês, tá, gente? Então, a maquinofatura já é uma substituição da mão de obra humana com a implementação dessas máquinas.
Beleza, gente. E pra gente concluir a nossa aula, e não menos importante, vamos falar um pouco das consequências da primeira Revolução Industrial. Primeira consequência, fim da livre concorrência. Gente, uma manufatura produz muito mais ou muito mais rápido do que um artesão que fica na sua casa, nesse ambiente doméstico. Então o que acontece? Como eles produzem muito mais, eles conseguem cobrar um preço menor e quebrar a concorrência. Então a gente já tem uma quebra da livre concorrência, porque os artesãos eles vão começar a falir. Ninguém consegue concorrer com essas maquinofaturas, essas manufaturas, que são essas fábricas. Ninguém mais. O que mais que vai gerar essa revolução? A criação de uma baita de uma burguesia industrial. Pessoas ou os donos das fábricas vão começar a enriquecer muito. Então já a criação dessa nova classe, não que não existisse já, mas uma classe muito forte, essa burguesia que vem das indústrias e não mais do comércio. Próximo ponto, e não menos importante, talvez o que a gente mais estuda e escuta em história, é a criação do proletariado. Quem são? São esses operários que vão trabalhar horas e horas a fio. E nesse momento a gente vê que não eram somente homens que trabalhavam, eram mulheres. E já nesse período, inclusive, um ponto importante para falar, as mulheres já ganhavam menos, tá, gente? Desde esse período ela já ganhava menos do que o homem. Inclusive crianças eram empregadas nesse sistema. E é uma coisa muito cruel de se falar, mas enfim, as crianças elas eram empregadas por causa da facilidade que elas teriam para entrar nas minas de carvão por serem menores. Então, assim, é absurdo a exploração que existe. Claro que essa criança vai ganhar até menos mesmo que os adultos. Então, é uma exploração que até hoje a gente acha que demorou muito tempo para a gente conseguir todos os direitos que nós temos hoje, direitos trabalhistas. Mas nesse período é assim, a maior exploração da mão de obra humana. E essa classe proletariado vem que os operários, para eles conseguirem mais dinheiro, eles faziam mais filhos, que são essas proles, né? Então, quanto mais filho eu tenho para empregar, mais dinheiro eu terei. Como eles ganham pouco, eles precisam de muitos filhos, tá? Então é aí que nasce essa classe chamada de proletariado. E Karl Marx vai falar e vai defender, e nós vamos saber muito disso, principalmente em sociologia. E por fim, nesse período, junto com essa classe que nascem também os sindicatos. Então a gente vê que a Revolução Industrial também ela vai acontecer ao mesmo tempo com a criação de disciplinas como a sociologia, né? Então esses sindicatos eles vão ser sindicatos para defender esses trabalhadores que, como eu disse para vocês, são extremamente explorados. E nesses sindicatos já começam a existir ou passar a existir as greves trabalhistas. E também dos sindicatos, desses movimentos operários, a gente vai dar ênfase a um, que é o ludismo. E esse ludismo é um movimento que, logo que é criado esse sistema de máquinas, ele também é criado. E o que acontece nesse ludismo, gente? Os artesãos extremamente revoltados com a implementação dessas máquinas e a substituição de mão de obra, eles entram na fábrica e quebram as máquinas, literalmente, porque eles acreditam que a culpa pela falta de emprego, ou no caso, pelo desemprego, é da máquina. Então já é um dos primeiros movimentos sociais contra a exploração do humano. E no caso, contra a substituição da mão de obra e contra o desemprego. Então, a gente conclui aqui a aula de Revolução Industrial. Obrigada a você que assistiu. Até mais!